demorar muito no que é proposto. Bom, gente, então, boa noite a todos, né? Mais uma vez aqui, tanto tempo que eu não vejo vocês. Hoje a nossa disciplina de cardápio, eu vou abordar um pouquinho do que eu acredito, até considerando que eu tinha conversado com vocês na semana que vem, ou na semana passada, sobre qual era a expectativa de vocês em relação à disciplina, quais eram as dúvidas que ainda estavam dessa disciplina específica. Eu sei que, principalmente na N1, né, se eu puder dizer assim, na A1 de vocês, eu foquei muito nessa preocupação de ficha técnica, de planejamento de cardápio calculado, na verdade, e eu até queria deixar aqui registrado que vocês precisam entender essa parte do planejamento de ficha técnica, ele é muito importante. Quando vocês tiverem ou forem cobrados ou tiverem a prática dessa rotina, vocês vão perceber que uma boa execução de ficha técnica já vai reduzir 50% do problema de vocês dentro de um estabelecimento e até mesmo para se planejar, gerenciar os custos e lucros de vocês. Então, essas duas aulas que a gente vai ter agora, tanto hoje quanto na semana que vem, eu planejei mais no sentido de, primeiro, enfocar propriamente sugestões de cardápio em diferentes contextos. Então, para a aula de hoje, e eu até espero que vocês já tenham jantado, porque a gente vai falar muito de comida, né? Eu vou apresentar alguns pratos para vocês, então a gente vai fazer discussão em cima disso. Então, nesse primeiro momento, vou ensinar essa projeção de cardápio, deixar claro que não existe uma fórmula de cardápio. Então, por exemplo, o que eu acho que é uma ideia de cardápio pode ser diferente do que vocês vão achar que é um cardápio interessante, mesmo que a gente tenha o mesmo objetivo, a mesma festa em comum. Tá? Então, cada um vai conseguir fazer um cardápio completamente diferente, porque você leva os seus gostos, você pensa em combinações que outras pessoas acabam não pensando. Então, eu não tenho aqui, enquanto professora, como chegar para vocês falarem, olha, essa é a fórmula do cardápio. Mas eu posso orientar, assim como a gente faz na nutrição, pratos que são correlacionados e que seria interessante você tê-los, pelo menos como itens obrigatórios, naquela determinada preparação de cardápio. E para a semana que vem, eu vou trazer um pouco de adicional, que eu acho que é interessante, que além disso, vocês também tenham contato com os programas que fazem elaboração de cardápio, tanto em contexto de diagramação, de escrita, enfim, qual que é a organização, o que tem, que é pago, o que é gratuito. Finalizar falando de algumas festas temáticas também, que é muito importante, e que vocês vão trabalhar bastante, porque é nisso que a gastronomia, as pessoas que trabalham com alimentação ganham dinheiro, certo? Principalmente. E se você traz um bom destaque da sua refeição, muito além do sabor, e também por chamar a atenção dos convidados, isso já se torna uma propaganda gratuita. As pessoas, elas já começam a divulgar o seu trabalho, porque fala, nossa, eu vi as fotos, parecia um buffet muito legal, muito interessante, levou em consideração o que o cliente estava pedindo, o que as pessoas estavam consumindo, enfim. E aí vai casar até mesmo com o nosso estudo de caso da semana passada, tá? Então, assim, como eu coloquei algumas animações no slide, eu não vou conseguir acessar aqui pelo chat, verificar o que vocês estão perguntando no chat. Então, se possível, eu gostaria que, da mesma forma, né, vocês ativassem o microfone para fazer alguma intervenção, que pode ser a qualquer momento, e a gente vai discutindo em cima disso, tá certo? E aí, no caso, então, a gente vai falar sobre isso em específico. E aí, começando, vou começar aqui a projetar, só um momentinho. Acho que está aparecendo aí agora para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Tá. Deixa eu só. Agora foi. Bom, então, o nosso assunto de hoje
vai ser sobre montagem de cardápio, especificamente nesse sentido de auxiliar, quais são as dúvidas, o que teoricamente a gente precisa constar naquele meu cardápio e identificar quais são itens que são obrigatórios dentro desse planejamento. E aí, para isso, eu dividi a nossa aula em 3 momentos, na verdade. A gente vai falar um pouco dos eventos que são considerados empresariais, nesse sentido, se vocês forem solicitados para fazer uma alimentação que envolva servidores, funcionários, mais a nível comercial, efetivamente, que acontece muito. Então, fazer um buffet para o banco, para uma instituição, enfim, nessas comemorações ou premiações que tem nessas empresas voltadas para os servidores, né, para os seus funcionários. A gente também vai falar um pouco sobre as festas, em específico casamento e aniversário, porque hoje elas são um dos principais ramos da gastronomia, no sentido de solicitação de cardápio, uma variabilidade dos pratos, das preparações e tudo mais. E também vamos falar um pouco sobre festas temáticas, mas as festas temáticas eu achei interessante a gente dividir, e aí vai ficar para a próxima aula as festas temáticas, que é festa de fim de ano, Natal, festa junina, enfim, essas datas comemorativas que também são importantes e que é quando o comércio ele gira e acaba as pessoas que fazem a comercialização de alimentação conseguem ganhar um bastante lucro também. E aí eu queria perguntar para vocês, se eu chegasse hoje solicitando qualquer um de vocês para fazer uma festa do meu aniversário, o que vocês, enquanto gestores de alimentação, levariam em conta? Seu orçamento. Tá baixo, pode ir. Tá, eu falei o orçamento. Orçamento, o que mais? Pois estão falando no chat. O Thales quantidade de pessoas. Gostos. Alguém falou quantidade de pessoas, gostos. O horário. A idade. O tema. Horário, idade. Isso prato. mesmo. Exatamente. Então, a regrinha de ouro para quando a gente começar a planejar cardápio vai estar aqui agora para vocês. O primeiro dos itens, idade dos convidados. Eu poderia passar a noite aqui falando de situações de comemorações, festas, aniversário, enfim, que eu fui e que tinham algumas comidas que não tinham nada a ver com a idade dos convidados, principalmente festa infantil. Tanto é que quando a gente chegar lá na parte de festa infantil, eu tenho vários comentários para falar acerca disso. Então, assim, quando a gente fala idade dos convidados, a gente tem que pensar que, fisiologicamente, os convidados, eles se alimentam de maneira diferenciada. Por gostos, existe também, que é muito influenciado pela idade. Então, por exemplo, pessoas que são mais jovens têm uma suscetibilidade, uma tendência a gostar mais de alimentos que são mais calóricos, que eles conseguem digerir de maneira mais fácil e tudo mais. Quando você vai atingindo uma certa idade, alguns alimentos acabam não sendo tão tolerados por conta da quantidade de gordura, da quantidade de açúcar, enfim, por alguma restrição que a própria idade vai trazendo para essas pessoas, ou então por alguma condição. Então, imagina, vocês são contratados para fazer a festa de casamento, a de comemoração de 50 anos de casamento de um casal. Então, eu tenho que levar em consideração que eu não posso colocar muitas coisas secas, de difícil mastigação, porque provavelmente, a depender da idade desse casal, eu vou ter senhores de idade. Então, o senhor de idade, ele provavelmente pode ter dificuldade de mastigação, pode não ter mais a dentição completa, pode ter alguma doença crônica não transmissível, diabetes, hipertensão, câncer, enfim, que causam restrições alimentares nesses indivíduos. Então, toda vez que a gente planeja uma festa, o primeiro item a ser perguntado é, ok, qual é
razoavelmente a faixa etária do seu público. Se é festa infantil, já fica mais fácil. Se é uma festa de 15 anos, a gente também já consegue ter um nivelamento, um casamento da mesma forma. Mas existem algumas festas, por exemplo, celebração do trabalho. Pode ter uma variabilidade ali da idade de uma maneira bem mais alta do que quando comparado a essas outras festas. Então, sempre perguntem qual é a idade dos convidados, que aí vocês podem pensar na construção do cardápio de vocês. Um outro ponto, o horário em que vai ser esse evento. Tanto esse ponto é tão importante que eu até mencionei com vocês, certo? No estudo de caso que a gente fez na semana anterior. O horário do evento, ele é muito importante para a gente que está planejando a alimentação. Porque imagina, um exemplo, assim, eu tenho um churrasco, certo? Vou fazer uma comemoração de fim de ano e aí eu opto por fazer um churrasco. Dependendo do horário onde será feito esse churrasco, alguns tipos de alimentos eles não vão estar inseridos. Da mesma forma, por exemplo, que eu não posso, sei lá, trazer como opção para uma preparação à tarde, muitas vezes uma sopa. Que sopa não combina com o horário da tarde. Da mesma forma que eu também não posso trazer uma feijoada para o horário da janta, por exemplo. Não é de bom tom, até pela questão do peso dessa comida, efetivamente, né? Que a gente chama popularmente de cair pesado aquela comida no organismo. Então, isso eu tenho que levar em consideração também quando eu estou planejando um cardápio, a montagem do meu cardápio para determinada festa ou evento que eu fui contratado. Então, a idade dos convidados, o horário que vai acontecer esse evento. Um outro ponto muito importante, qual é o meu espaço físico? Eu tenho uma cozinha onde eu posso trabalhar no local onde vai ser feito esse evento? Ou eu vou precisar, enfim, tentar transportar alguns tipos de alimentos que já estão prontos, e aí eles vão demandar um cuidado específico, ou vou ter que solicitar algum tipo de adaptação. Vai caber à minha equipe, a quantidade de colaboradores que eu tenho, os utensílios e aparatos que eu preciso para desenvolver a alimentação? Então, às vezes a gente pensa, é um casamento para poucos convidados, mas com muitas preparações. Então, por mais que você tenha um número menor de convidados, o fato de você ter mais preparações, essas preparações, elas vão demandar um pouco mais de tempo na preparação e também de intervalos da atividade da cozinha, certo? Então, você, se tiver um espaço muito pequeno, vai precisar ali fazer um rodízio, né, que até foi pontuado por alguns dos grupos no estudo de caso. Então, eu tenho que pensar no meu espaço físico para que a minha alimentação ela possa ser feita e distribuída da melhor forma possível. Entrada, tá lá tudo da entrada. Feito isso, retira o que foi servido de entrada para chegar ao prato principal. Depois que todos comem do prato principal, retira o prato principal para poder chegar à sobremesa. Então, isso em termos de gerenciamento operacional, que alguns profissionais usam essa nomenclatura, ela é ineficiente, porque aí podem acontecer vários problemas. O colaborador pode se machucar, desperdício de comida, enfim. E aí você tem que tentar ter um fluxo mais adequado durante esse seu espaço físico também. Um outro ponto que para os clientes é muito importante, mas que às vezes o solicitante, a empresa solicitada, acaba não se atentando muito, que é quanto que eu tenho disponível em orçamento para realizar aquela minha festa. Então, não adianta eu, enquanto mãe de uma criança que vai fazer festa de aniversário, querer que a festa de aniversário seja praticamente comparada àquelas dos famosos, sendo que eu tenho um orçamento muito limitado. Então, eu não vou poder oferecer 10 tipos de brigadeiros, quando com a verba que eu tenho só dá para fazer 2 ou 3. Então, eu tenho que pensar e redimensionar também. E quem está projetando a alimentação, ela também tem que ter conhecimento. E aí, nesse ponto aqui em específico, que entra o planejamento
da ficha técnica, porque se eu não tenho uma noção básica de quanto custa para eu fazer determinado tipo de preparação, isso vai influenciar diretamente no meu custo total da minha preparação, certo? Então, eu tenho que ter esse cuidado, que é indispensável, justamente pela falta do planejamento, ou então porque eu não me atentei a um planejamento muito simples, que seria especificamente só planejar uma ficha técnica. E por último, qual é o tipo de evento? Eu não vou me preparar para um aniversário da mesma forma que eu me preparo para a pompa que exige um casamento, e vice-versa. Então, eu tenho que considerar qual é o intuito do evento, o espaço onde esse evento vai ser sediado, o horário, quanto que tem disponível para fazer e também a idade dos convidados nisso tudo. E aí eu consigo ter todo um controle, certo? E um gerenciamento para que o meu cardápio funcione da maneira correta. Então, esses são os 5 pontos que vocês nunca podem desconsiderar. Sempre coloquem eles em primeiro lugar: idade, horário, espaço físico, verba e qual é o tipo de evento. Bom, tendo isso em mente, eu apresento para vocês, certo? Como eu já havia adiantado, quais são os principais tipos de evento. Basicamente, aqueles que são mais corriqueiros, onde são demandados mais as atividades e que são mais frequentes para o nosso dia a dia. Então, por isso, vocês têm que ter um conhecimento bem mais amplo em relação a esse tipo de solicitação. Então, são eles: os empresariais. Oi? São eles os empresariais, as festas e casamentos, e aí aqui festa é qualquer tipo de festa que vai solicitar um buffet, e os temáticos, que é o que a gente vai discutir na nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Então, começando pelos empresariais. O empresarial, ele vai se subdividir em possibilidades onde eu posso ofertar aquela alimentação. Então, eu posso ter uma solicitação para um café da manhã, para um coffee break, para um almoço, em algumas situações até o jantar também, a depender do intuito do empresário, o que ele quer atingir com os colaboradores e seus servidores, funcionários, enfim, etc. Então, principalmente esses 3: café da manhã, coffee break ou Professora, almoço. E aí, começando. Oi. qual é a diferença de café da manhã e coffee break? O café da manhã, ele é basicamente uma refeição ali que vai ser feita, geralmente quando uma equipe bate alguma meta para início de atividade do ano. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que voltou do recesso de fim de ano. E aí o empresário, dono daquela empresa ou daquela instituição, optou por fazer uma recepção dos seus servidores ao novo ano, e aí ele oferta um café da manhã, que é pela manhã, certo? Então, esse café da manhã, ele pode. As regras que eu vou apresentar aqui para vocês podem ser tanto aqueles cafés de manhã de hotel, enfim, de onde tem pernoite, como também essa de recepção de servidores, onde você está trazendo isso pela manhã. Para quem faz cesta de café da manhã também, pode ser adicionado. Quando eu falo de coffee break, ele está mais relacionado a atividades de trabalho efetivo. Então, por exemplo, uma pausa, certo? Porque a tradução aqui do coffee break é como se fosse uma pausa para o café. Então, você está ali num momento de reunião, e aí, para que não tenha uma continuidade e fique cansativo, você faz uma pausa para o café. E aí, isso é servido dentro desse intervalo. E aí, os alimentos, vocês vão perceber que eles são um pouco mais diferenciados. Então, vai acontecer em reunião, em seminários, palestras. Vocês, provavelmente, durante eventos na graduação, vão passar por eventos que vão ter lá na programação coffee break. Então, vocês já vão saber que é uma pausa justamente para esse momento de confraternização ali entre os convidados, entre os participantes. Tá? Então, a principal diferença é essa: café da manhã sempre voltado para esse horário específico, não dá para fazer um café da manhã à tarde,
porque ele já vai ter uma outra nomenclatura. E o coffee break ele pode acontecer em qualquer momento. Ele pode ser de manhã, mas a parte da manhã já vai ser ali 9, 10 horas. Ele é principalmente à tarde e em algumas vezes à noite. Certo? E no caso Consegui ele vai tirar apresentar dúvida? algum. O Clisma Pode tava perguntar, falando. Clisma. O coffee break ele vai apresentar alguma preparação específica, diferente do café da manhã, ou vai ser o mesmo, só a nomenclatura que vai ser diferente? Não, eles vão apresentar alimentos diferenciados. E aí é por isso que eu falei que eu acho que era interessante vocês já terem jantado, porque é agora que a gente vai trabalhar com fatos e fotos. Tá bom? Então, por exemplo, o que vocês acham? Oi. Pode falar, Tati. Na verdade, eu ia falar que dependendo do horário, quando a gente faz encomenda lá para os Correios, o coffee break, a gente faz como coffee break, né? Mas a gente só pede coisa de café da manhã. Uhum. Aí quando é à tarde, aí já é salgado, aí já é refrigerante e tal. Mas o coffee, a gente chama de coffee break, é na hora do coffee break, mas a gente pede basicamente coisa de café da manhã, que é baixaria, mingau, tapioca, essas coisas que todo mundo gosta. Sim. Deu pra entender? Não, a depender do horário é bem tranquilo. Geralmente, quando você segue uma programação, eles não colocam um coffee break bem no início, né? Porque, afinal de contas, eles entendem que o servidor ou colaborador ele já tomou café da manhã em casa, ou então, se for um evento, essa pessoa já fez uma primeira alimentação, e aí eles deixam para o café, para esse coffee break, se for durante manhã, sim, eles podem até repetir alguns alimentos. Vocês vão ver que, por exemplo, o café, ele vai estar praticamente em muitos tipos de festas e eventos, porque ele é uma bebida muito apreciada, mas outras eu já não vou pôr, então dificilmente num coffee break pela manhã eu vou ter ovos mexidos, por exemplo. Num café da manhã já vai ser mais propício para que eu tenha esse alimento. Então, são algumas diferenças, mas que a gente precisa entender que existe uma diferença do que a gente faz e daquilo que está na literatura, certo? Então, ok, eu posso fazer um coffee break de manhã, já acordei, porque é a minha pausa para o meu café da manhã. Certo, ok, mas politicamente falando, você não está usando com o mesmo intuito. Pode falar. Eu vejo que o coffee break ele é usado mais em reuniões, né? É uma parada para o café. Isso. E nisso o que mais se usa são salgados, canapés, sucos, até mesmo o cafezinho. É muito diferente do café da manhã, que é muito, muito diversificado, né? O coffee break é mais esses Isso, lanches exatamente. rápidos, né? E sucos e salgados. Isso. Exatamente. É aquele momento que você tem para se espreguiçar, para tirar um pouco o estupor áureo que você está ali de uma reunião que está muito pesada, enfim, ou de um evento que está acontecendo há muito tempo. É esse momento para você relaxar. Aí você tem que ter em mente que os alimentos que estão ali têm que ser de fácil ingestão. Tanto é que hoje existem muitos coffee breaks que a metodologia deles é ser tudo de finger food. Que aí você tem aquela agilidade, você não precisa montar um sanduíche, você não precisa, sei lá, levar para uma sanduicheira e esquentar, que é uma coisa muito característica do café da manhã, que você tem uma pausa ou um momento reservado que é um pouco maior. Então, pensem sempre nisso, que a expressão coffee break é justamente essa pausa. Você estava fazendo alguma atividade anteriormente, e aí principalmente em reuniões ou atividade de seminário, palestras e etc., e que você tem esse momento, faz uma alimentação rápida, garante ali uma absorção de açúcar para o seu organismo e volta para o que você estava fazendo. O café da manhã não, ele é um aparato ali, e vocês vão ver que ele vai ter alimentos que vão garantir que você tenha mais energia para suas atividades durante o dia. E aí eu pergunto para vocês que já se hospedaram em hotel, ou então os que fazem alimentação durante a manhã também, enfim. O que vocês acham que é um item obrigatório, ou que são itens obrigatórios para o café da manhã? Um café da manhã padrão. Café?
Café com leite. Café com leite, pão, Café Com com pãozinho, com leite. certeza. Ó. frutas. Manteiga, geleia, Manteiga. O que mais? Pão, Hum. mingau de banana ou de tapioca. Frutas em geral, né? Pode Bom, ser então, né, alguns... se for acriano, o céu é o Pretendo dourar limite. um quibe de arroz também, né? Só pra dar uma quebra ali, não. café da A gente manhã. vai voltando de uma Newton acabou de sair de festa, uma né? balada, tá A indo gente pro vai voltando mercado de uma velho. festa, para no Eu mercado. acho que ele foi trabalhar tarde. Pois é, umas 5 horas da manhã, umas 6 ali, cai muito bem. Café da manhã. Não, mas isso é muito comum, porque, por exemplo, esse hábito da gente tomar o café da manhã, como a gente entende como café da manhã, é muito nosso, brasileiro. E brasileiro, assim, entre aspas, porque aquelas pessoas que trabalham pesado, por exemplo, que trabalham em fazenda, enfim, que requerem uma força maior de trabalho, eles não vão tomar cafezinho com pão e queijo. Eles vão comer uma farofa de algum tipo de carne, vão trazer uma comida que é mais pesada e que a gente acha que só dá para consumir na hora do almoço. Então, existe essa diferença. Tanto é que vocês vão ver que alguns alimentos aqui, vocês vão falar assim, mas faltou tal coisa. Mas é porque existe aquela questão da regeneração, o que a gente consome, e a alimentação ela vai variando conforme os indivíduos vão solicitando. E é por isso que a gente precisa ter aquelas informações que eu comentei no início. Então, por exemplo, para um bom café da manhã, como foi falado, um café. E aí fica principalmente nos dias atuais, que o café ele é muito criticado por algumas pessoas no sentido, café com açúcar ou sem açúcar, certo? Então, dependendo da contratação, é interessante que você, e aí da verba que foi disponibilizado também, é claro, você pode fazer uma garrafa com e outra sem açúcar. E aí você agrada os dois públicos, certo? É interessante que você faça essa previsão. Pensando que, às vezes, se você deixa todos os cafés sem açúcar, pode acontecer de ter, enfim, a pessoa vai demorar para pegar o açúcar e colocar no seu café da manhã, ou vai derrubar o açúcar, e aí tudo acontece. Então, é interessante que você reserve 2 garrafas ali específicas, uma para café, uma com açúcar e outra sem açúcar, identifica e pronto. As pessoas têm a adesão. Alguns estabelecimentos acabam colocando também o café já com leite. Nunca deixem só essa opção, porque existem pessoas que gostam de tomar o café ali puro, certo? Então, isso também tem que ser respeitado. Um outro ponto, o leite, que é o que eu havia mencionado. Geralmente, é importante que quem está servindo aquela preparação oferte leite fervido, certo? Nunca deixe o leite à temperatura natural e jamais traga ele na temperatura gelada. Até para não talhar quando você adiciona no café, dependendo do tipo. Se você usa leite integral, por exemplo, ele vai talhar quando você põe num café muito quente. Então, sempre dê uma aquecida, uma fervida nele, coloque ele dentro de uma garrafa térmica também, faça a identificação. Eu estou ouvindo bem longe alguém falando, eu não sei se é no chat ou, tipo, só tá com o microfone ligado. Mas, enfim, se for pergunta, pode falar. E aí, como vocês falaram também, sucos. Geralmente, eu vou colocar 2 opções ali de sucos. E sempre tentem trazer sucos mais padrões, tá? Não vai trazer um suco de morango, um suco de kiwi, enfim. Porque, às vezes, as pessoas não vão ter uma adesão. Suco de tomate. Faz um suco de laranja, de maracujá, que tá ótimo. Maracujá e limão, enfim. O que é mais do povão, que faz mais, que tem muito mais adesão e que todo mundo vai conseguir tomar e no final não vai restar aquele tipo de alimento que você preparou. É interessante também ter o iogurte, certo? Até pela questão de algumas pessoas fazem substituição, ao invés de tomar café, toma um copo de iogurte, quem não toma, toma um copo de suco. Existem aquelas pessoas, assim como eu, que tomam um pouco dos 3, então a gente tem que deixar bem aberto esse leque. Iogurte, geralmente, a gente não precisa colocar tanto dentro
do orçamento do café da manhã. É mais importante que você coloque mais café e mais suco do que iogurte. Isso vai variar conforme a quantidade de pessoas que é previsto esse café da manhã. Coloque em água, certo? Água mineral, sempre importante. Enfim, existem pessoas que tomam café e depois tomam água para limpar o paladar, ou antes de tomar o café. Para finalizar, depois de tudo que eles comeram, eles gostam de tomar um copo de café para limpar esse paladar, não ficar com nenhum resquício de alimento na boca, enfim. Então é interessante que também seja disposto na mesa uma jarra contendo água, de preferência numa temperatura gelada. Temos a famosa tábua de frio, certo? Dependendo do orçamento, ela vai ter o queijo e presunto, que não pode faltar. E aí, à medida que é valorizada um pouco mais essa verba, desse orçamento, você pode ir colocando outras opções, peito de peru, os de frango, enfim, vai dando alguns adicionais mais sofisticados, trazendo outros tipos de queijo, dependendo, é claro, do cliente que fez essa solicitação. Mas apostar em queijo e presunto não tem erro. Trazer também algumas opções de pãezinhos, certo? Com gergelim, enfim, os simples, que são considerados aqueles pães de leite. Trazer opções, principalmente pequenos, certo? Pela questão do manuseio, de poder abranger mais pessoas também. Dependendo do orçamento e do horário que está sendo feito esse café, e se você tem essa disponibilidade de confecção, pode ter incluso pão francês também, mas para quem trabalha ali, eu tenho um café da manhã ser servido às 7 horas. Para você estar tá com pão francês numa qualidade boa, e se você não produz o pão francês, e até mesmo que você produza, você vai ter que estar acordado, estar preparando isso muito antes, e aí ele vai esfriar, enfim. Então é interessante a gente optar mais por esse tipo de pães, que já podem ficar ali da noite para o dia, né? E você pode ofertar e não vai ter nenhuma reclamação também. E você garante o carboidrato no café da manhã. A manteiga, certo? Para as pessoas que fazem o consumo de manteiga, passar no pão, enfim. Bolo. E aí, aqui, sempre pensar que eu tenho que trazer no café da manhã bolos simples. O que é isso? Bolos que são tradicionais, fubá, trigo, laranja, de chocolate, que são simples, mas que eles não têm cobertura. Lembrar que não é todo mundo que consegue comer um bolo de chocolate e coco, né, o famoso prestígio, 7 horas da manhã. Então, é muito mais fácil trazer ali um bolo que é só um sabor, que não tem recheio, que não tem outros ingredientes adicionais que vai aumentar a quantidade de açúcar desse alimento, tornando ele inconsumível. Então, optar por esses que são mais tradicionais. Milho e macaxeira. Milho, simples, né? Trigo. Macaxeira, fala do macaxeira. Isso. Isso também, né? A depender. Enfim, ele faz sucesso, né? Então, é importante também. E aí, adicionar aqui, mas sempre dá vazão para esses bolos que são mais simples. Pode ser colocado cereal também. Algumas pessoas, além de tomar o iogurte puro, eles gostam também de colocar o cereal, adicionar na sua alimentação, que pode ser também consumido só com leite, enfim, fica a critério opcional para dar um up maior no café da manhã, certo? Em alimentos que vão ser inseridos dentro do café da manhã. Frutas, sempre. E tentar priorizar aquelas frutas também, assim como o bolo e assim como os sucos, que as pessoas têm um maior consumo. Então, não vai pôr uma carambola no café da manhã, que por mais que seja regional, tenha muito, é mais difícil de ser consumido. Põe uma maçã, uma banana, um abacate, mamão, frutos que são mais consumidos, em geral, pelas pessoas, e que, principalmente a banana e a maçã, elas podem ser reaproveitadas para um outro momento, porque elas têm a proteção ali da casca, tem uma proteção, um prazo de validade um pouco maior. E aí torna mais fácil que você gerencie os custos dessa preparação. Quando a gente tenta colocar frutos que são mais sofisticados, às vezes acabam sai um tiro pela culatra, justamente porque não é todo mundo que consome, certo? Eu, por exemplo, adoro morango.
outras pessoas gostam mais de uva. Então, se eu coloco esses dois, pode ter aquela pessoa que, para ela, fruta no café da manhã é banana, mamão ou maçã. Até pela questão, né, cultural e econômica, enfim. Então, existem essas preferências. Vamos optar por aquelas que geralmente as pessoas têm uma maior adesão. Professora, E esse por último último, a aí vai gente ser pode também mortadela? ofertar. Esse último aí eu pensei Oi? que ia ser mortadela. Mortadela? É, Aqui? eu pensei que o último ia ser mortadela no café da Não, manhã. aqui é o peito de. Não, assim, eu não como mortadela, por exemplo, mas tem pessoas que comem, né? Então é por isso que é interessante a gente apostar naquele que é básico, mas que funciona. Porque é muito mais fácil você ter pessoas que consomem queijo, mussarela e o presunto específico do que você colocar um queijo aqui, gorgonzola e um apresuntado ou uma mortadela, certo? A adesão vai ser um pouco mais baixa. Então aposta no simples, que vai dar mais certo e as pessoas vão ficar mais satisfeitas. E aí, se ela não quiser comer o pão recheado, ela vai ter as outras opções. Ela vai ter as frutas, ela vai ter o bolo, ela vai ter os sanduíches, que geralmente, pelo horário da manhã, optar por recheios que são mais saudáveis, então um patê leve de frango, ou então uma misturada com atum, ou então sardinha, dependendo da preparação, até mesmo só com alface, queijo, presunto, e pôr uma azeitona ali para finalizar, para dar um toque mais chamativo, mas ter um padrão e observar o que as pessoas, durante um café de hotel ou quando a gente está viajando, elas consomem com maior frequência, certo? Deixar essas especificações para quando você está contratando um serviço em que, independente se a pessoa consumir ou não, você já vai ter sido pago, certo? Então, pensar nessas estratégias para tanto vocês economizarem e também agradarem o público e terem uma nova indicação. Então, aqui, em relação ao café da manhã, fica alguma dúvida, alguma sugestão ou por que falta alguma coisa? Pois é, porque aqui a gente Não, né? trabalha com Então, regionalidade, Oi. Suelen, quer dizer que aqui a gente trabalha com regionalidade, né? Então, tem muitas coisas que estão aí que não estariam no nosso Faltou a café, baixaria, o mexido. a tapioca, o mingau de banana. Uhum. Eu acho que é isso. Isso mesmo. Vai ser levado em consideração, mas assim, é regional, peronomútil, sabe? Porque ainda assim pode ter pessoas que não vão consumir mingau, que não vão querer tapioca, enfim, tem todo o Pois é, público, então certo? Então é por isso que quando eu a falo gente para postar no. travou? Pode falar. Não, eu pensei que tu estava falando e travou. Eu ia dizer, o pão, queijo e presunto nunca falta, mas aí a gente coloca também várias opções que são mais regionais. Isso, não, com certeza. Essas outras opções, elas são muito aceitáveis. Tanto é que quando a gente chegar lá na parte de churrasco, vocês vão ver assim, professora, mas faltou isso, isso, isso. Faltou, mas quando a gente está estudando a construção, o que os autores apontam são esses pontos que nunca erram, certo? Então, por exemplo, eu, Suelen, não como mingau, certo? Eu tomei muito mingau quando eu era criança, então hoje em dia eu não consigo tomar mingau. Então, eu dentro de um estabelecimento, eu já não faria o consumo do mingau. E aí, se eu não tenho, eu prefiro tomar um iogurte do que um mingau, por exemplo. Aí, outro ponto, tapioca. Eu não como manteiga. Então, se a tapioca tiver manteiga, eu já não vou consumir aquela tapioca. Mas um pão, independente de ser só ele puro, eu vou comer. Aí, a baixaria, certo? A baixaria é uma adesão, né, nacional, então dá para se adicionar também. Mas pensar assim, sempre conversar com a pessoa que está contratando. Essas são as opções. Geralmente, quando você vai ser contratado, você leva uma lista prévia de opções que você pode ter. E aí você pode ou delimitar, eu oferto no meu café da manhã 15 itens. Tá aqui uma lista, você vai escolher quais são os que você quer que tenha. Ou então você trabalha com pacotes mais fechados,
certo? E aí você consegue acertar mais, porque é o cliente que vai estar te dizendo, bom, eu acho que a minha equipe vai gostar mais disso do que disso. E aí você consegue ajustar melhor esse seu cardápio. Então, uma outra dica que é importante também, façam essa lista, esse cardápio específico com opções de alimentos que vocês vão estar incluindo ou não no café da manhã, certo? Algumas pessoas trocariam manteiga pelo requeijão, por exemplo. Então, fica a critério. Trabalhar com alimentação é muito difícil por isso. Porque eu como uma coisa que você não come e vice-versa. Oi? Mas aí, Pode falar. interessante. Mas aí, então, seria fazer uma pesquisa e analisar as preferências alimentares dos clientes, né, no caso. Porque, com base no que a senhora falou, tipo assim, subentende-se que a senhora não faria este cardápio que a senhora está dizendo em virtude do seu gosto alimentar, da sua preferência alimentar, que a senhora não gosta disso, tá, se eu não gosto disso, então não vou botar. Tá entendendo? Uhum. Pois é, e se eu não gosto disso, eu não vou botar, mas tem 10, 12, 15 pessoas que gostam. Porque os caras falam em café da manhã, mas é horrível quando ele vai tomar café da manhã, a gente chega em qualquer hotel, coffee break, essas coisas. Aí tem aquele pãozinho pequenininho com queijo, presunto e manteiga. Tu pega no bicho, o bicho tá gelado, parece que tava na geladeira. Aquilo ali é horrível demais. Aquilo ali é de matar o guarda. Isso. Não, eu estou exemplificando com as minhas preferências, mas não nesse sentido de que vocês é que vão determinar o que é que vocês vão servir, certo? Mas no sentido de pensar que cada indivíduo ele vai funcionar de maneira diferente. Por mais que você contrate um serviço para 20 pessoas podem se alimentar completamente diferente. E a depender do seu estilo de venda também, então, por exemplo, eu sou uma pessoa vegana, certo? De maneira nenhuma, enfim, o meu público já vai ser veganos também, independente se eu vou ter lucro ou não, nada vai vir de carne, nada vai vir de tortura na minha alimentação. Então, eu já crio o meu serviço estético especializado para determinados públicos, certo? E aí pensar que às vezes eu posso atender pessoas que não são da nossa região, tipo, faço um café da manhã para a universidade, para locais que geralmente os servidores têm muito mais servidor de fora do que de dentro do estado. Então, tipo, baixaria para eles não é um prato que eles vão gostar, uma tapioca já pode ser. Então, pensar nesse critério. Mas o ideal para resolver todos os problemas faz essa lista de opções. E aí o cliente ele vai dizer, eu quero isso, 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 isso. Porque você se respalda e entrega conforme foi solicitado. Por isso que eu falei, na análise, na pesquisa das preferências alimentares dos clientes. Isso, sempre conheça. E é por isso que eu falei lá atrás, né? Conheça. A senhora já botou vegano aí. O que adianta eu fazer um café da manhã todo regional, bonitinho ali, maravilhoso, aí eu ter 3, 4, 5 veganos lá e os caras não comer nada daquilo? Vai ser frustrante. Exatamente. Então, conhecer o público sempre é um ponto importante, independente do que você vai fazer, certo? Porque você tem que trabalhar com esse tipo de restrição. O que eu tomo de café da manhã, você pode não tomar e outra pessoa já pode adorar. Então, pensar que não existe um alimento que é universal para todo mundo. Talvez só a água, né? Mas, enfim. Então, ter esse critério. Mas isso não está errado, certo? O fato de eu não ter colocado baixaria, mingau, tapioca aqui, não quer dizer que ele não possa estar no nosso café da manhã. Ele pode sim, mas pensar que eu tenho que ter uma lista prévia que vai ser apresentada. Estou trazendo aqui alguns exemplos dentro de toda uma carta de alimentos, enfim, de tudo específico que eu posso trazer. Pode ter geleia também, eu posso trazer aqueles queijos que são industrializados já e só colocar, enfim, são opções e opções e opções que eu trago para o meu café da manhã, certo? O próximo item, né, que a gente acabou adiantando um pouco, eu tenho o coffee break, e aí, como eu falei para vocês, o coffee break, ele sempre vai ser essa preparação de intervalos, pausas, seja de reunião, de evento, seminário, palestra, enfim, qualquer pausa que é necessário durante algum tipo de atividade. E aí, o coffee break, ele precisa ser rápido, certo? Se você for ver numa programação, geralmente é dado 10 a 15 minutos de coffee break no máximo.
Então, eu tenho que ter uma preparação ali que seja muito rápida para a pessoa consumir e conseguir voltar. Então, geralmente, ele vai ser uma atividade um pouco mais comum dentro da solicitação empresarial. E aí, eu tenho 2 tipos de opções de coffee break. Um básico, basicão. O que vocês acham que vai ter no basicão? Olá. Desligar meu microfone. É coffee break? Café e salgados? Eu pensei em salgadinhos. Coffee break básico. Salgadinhos, refrigerante, suco. Pão de queijo, bolinha de queijo. Café. Biscoito. Canapés, que o seu Moisés falou. Café, suco. Sempre, né, independente. Eu vou ter opções de sanduíches, e essa opção aqui é uma opção bem mais simples, no máximo um queijo e presunto por cima, assim, bem básico. Não vou trazer aqui aquela opção de fazer o pão manual, colocar alface, tomate, queijo, presunto, passar um requeijão, não. É um bem mais simples. E ele é um coffee break básico, justamente porque ou você não teve, o contratante, ele não teve um orçamento muito alto, ou porque é um intuito de ser uma coisa bem breve, mas para não passar muito despercebido. Vou trazer uma opção de suco, e aí percebam qual que é a diferença do café da manhã. Lá no café da manhã a gente tinha pelo menos 2 opções. Aqui eu vou trazer uma opção de suco. É isso. Ou você toma, ou você não toma. E aí pensar também aqui em trazer um suco que tem uma adesão um pouco mais geral. Maracujá, laranja, sempre são boas opções quando a gente fala de uma opção apenas de suco. E um bolo simples. É isso. Esse é o básico. Certo? Então, para quem já chegou num coffee break e tinha um cafezinho, e aí quando a gente fala de coffee break aqui no Acre, né? Que tinha o café e uma bolacha miragina, é isso. É porque o contratante, ele pensou só em ofertar um coffee break do tipo básico. Que você tinha algum alimento ali para consumir, mas não era, enfim, para você encher a barriga, para você fazer isso como uma preparação principal do dia, certo? Era só para não passar em branco. Então, eu tinha uma diversidade, mas ela não tinha tantas opções quando comparado a um coffee break que vai ser do tipo requintado, que é aquele coffee break quando a gente paga caro num congresso para participar, ou então onde a gente está num seminário importante, que tem muitos convidados, tem pessoas que vêm de fora, e aí você precisa trazer toda aquela pompa, certo? Então, quem contrata vai se preocupar em trazer mais opções. E aí aqui, provavelmente, se ele faz no Acre, ele vai tentar trazer os alimentos que são regionais, para mostrar qual é a cultura do estado, como que é consumido os alimentos, trazer uma mesa farta, colorida. Ele vai se preocupar em ostentar realmente em relação à alimentação. E aí a gente tem um bom e velho café. Percebam que até agora ele está em todos os tipos de solicitação, certo? Dos eventos. Trago também o leite, a água, mais uma vez, que lá no básico não era considerado. Vou trazer os sanduíches, mais uma vez, e aí eu posso fazer uma complementação, já trazer aqueles sanduíches com um peito de peru, ao invés de trazer o sanduíche só com presunto, enfim, eu já vou dando um tom mais chique ao meu coffee break. Vou trazer novamente as opções de frutas, sucos novamente, aí eu posso até brincar um pouco em trazer sucos que são mais sofisticados, então eu posso ter um suco de laranja, mas também posso ter um suco verde, que é uma preparação um pouco mais elaborada, mas que dentro desse coffee break já vai trazer um diferencial alarmante para a minha preparação. Trago esses sanduíches, né, que são mais complexos, e aí eu posso trazer aqui, colocar um patê dentro desses sanduíches, trazer, enfim, com tomate seco, uma preparação que é bem mais diferenciada. E vou trazer alguns bolinhos. Não é aquele bolinho bodó, bolinho de chuva. Vou trazer um muffin, vou trazer um brownie, enfim, vou trazer um bolinho mais elaborado. Não vai ter aquela opção do bolo comum, de trigo, de milho ou de mandioca. Vou trazer um mais elaborado.
Quem quer perguntar? Eu só tenho uma coisa para dizer. O suco de laranja aqui, pelo menos, ele não está em nenhum cardápio menos elaborado, porque é um dos mais caros. Então, se eles oferecerem só uma opção, geralmente é acerola ou maracujá. Aí, quando eles apresentam duas opções, ou cajá, um desses e o suco verde. Isso. Mas é sempre o acerola ou maracujá. Ou então, dependendo do coisa, eles usam até aqueles que adicional ali de água e passa como suco natural. São aqueles que você faz a diluição. E que algumas pessoas tentam vender como se fossem suco natural também. Mas aí tem isso, vai depender da pessoa que está contratando. Se acha que não é interessante investir tanto, ele traz uma opção bem basicona, que garante, teve um coffee break. Vocês tiveram alguma coisa para ali fazer um consumo. O que a gente vê muito, né, certo? Eu participei de muito evento enquanto estagiária, era basicamente café e bolacha. Mas tinha, certo? Tinha uma opção ali de coffee break. E aí tinha essas opções que eram mais requintadas, que aí você tinha uma variedade, certo? Na escolha do seu cardápio. E aí pensar nessas situações. E sempre, regionalidade. Quais são os que são mais baratos, o que vai ser mais consumido. Porque às vezes eu posso pensar assim, beleza, o suco de cajá, ele é mais barato. Mas será que todo mundo toma suco de cajá? Ou será que tem pessoas que, sei lá, era mais legal você pôr um suco de cupuaçu? A depender, né? Então, pensar nessas características também. Certo? Então, eu amo vocês suco conseguem de cajá. visualizar? Suco de cajá com hortelã é a melhor coisa do Cara, mundo. Não sei se é porque eu estudei na UFAC, mas eu não consigo mais tomar suco de cajá na minha vida. Suco de cajá e suco de acerola. Suelen tem um paladar infantil, gente. Não Quem gosta tiver de seus nada. cajás, não escondam de mim, porque eu não tomo de jeito nenhum. Eu gosto, mas tem uma história, né, do suco de cajá, que não é muito bonita, muito bacana. Mas enfim, só porque vocês encontraram os bichinhos dentro da cajá, né? Para com isso, pessoal. Tem nada a ver. Já foi misturado, né? É só proteína. Aquilo ali é proteína pura, é o que dá sustância no suco de cajá. Pois é, eu tomo, Reginaldo, não tem problema não. Eu não. O meu paladar é infantil, é isso. Essa é a definição. Tem coisas que eu não consigo comer mesmo. Como a Ana falou, viu? E como a Ana falou, um suco de cajá com hortelã é bom demais. Vocês não sabem, vocês estão perdendo. Não. Hortelã eu nunca tomei, vou provar depois. Só cajá mesmo. Mas, por exemplo, eu gosto de suco de tomate, que eu acho que vocês não vão gostar, mas é muito bom. Então, tipo, ter esse diferencial, assim. Ou seja, se um dia contratar vocês para fazer comida para mim, vocês já sabem, né? Me perguntem o que é para comprar. Suco de tomate não rola, não, mas um de cenoura, um de beterraba, passando naquele processador que ele pega a fruta e tritura todinho e sai só o suco no copo, é gostoso. Mas misturado ou só isso? Só a cenoura ou só a... A cenoura e a beterraba junto, você passa no processador ali, aí ele sai só o suco do outro lado, fica show. Um hortelãozinho, uma folha de couve, uma folha de limão, Agora tomate, suco de tomate, pelo amor de Deus. Beterraba também. Tomei muito suco de beterraba quando criança e tenho um trauma. Enfim, então percebam essas diferenças, certo? E nem é verdade isso. Pior de tudo é isso, que eu tomei suco de beterraba à toa. Bom, e aí então, agora a gente vai para o churrasco, então preparem-se para cenas fortes a seguir. E aí o churrasco, ele é bem popular, certo? O churrasco, ele também pode ser uma opção de contratação a nível empresarial, certo? Que é o que a gente ama. E ele geralmente é muito utilizado para evento, enfim, a empresa bateu determinada meta de funcionamento, ou
aniversário da empresa, enfim, tem uma ocasião especial. É muito interessante também, é muito aderido, certo? Na verdade, em confraternizações de fim de ano, que é aquele momento onde está todo mundo ali, sem hierarquia, enfim, é para confraternizar o ano que passou. Então, ele tem uma variabilidade bem alta. E aí, a gente aqui, vocês vão perceber que vai faltar algumas coisas, não é porque eu, professor, esqueci de colocar, certo? É porque também existem itens que estão em determinada restrição. Então, por exemplo, linguiças, certo? Linguiça, calabresa, enfim, apimentado, não apimentada, sempre é uma opção interessante. Geralmente são os que primeiro ficam prontos, certo? É. Então, são opções que são interessantes ter, porque aí vai sendo aquela petisco ali no início, certo? Enquanto a proteína efetiva não sai. Posso ter a coxa da asa, certo? Que é aquela preparação que tem ali um pouquinho mais de carne, que tem mais sabor. Posso pôr coxinha também, enfim, dependendo da preferência. Então, ter essa opção de uma carne que é considerada uma carne branca, certo? Então, é uma opção legal também. Costela, carnes que são mais gordurosas, enfim, que algumas pessoas acabam preferindo mais por conta dessa suculência que é intrínseca à quantidade de gordura que aquela carne tem. Pode ser carnes mais nobres, picanha, filé também. Vou ter saladas, uma variedade ali, mas principalmente salada que durante o almoço ele não corra o risco de estragar, e isso vai influenciar muito na influência de outros componentes que vocês vão ver e que são bem comuns do churrasco. Posso também, seria a opção de água, refrigerantes e cerveja, bebidas alcoólicas de maneira geral. Geralmente, o que acontece? A empresa, ela diz para que quem tem o consumo de bebidas alcoólicas traga a sua bebida. Mas vai que o chefe estava bem legal, o ano fluiu de maneira bem harmônica, então ele acaba levando a cerveja para o churrasco. Então, ele já está inserido ali naquela cota. O refrigerante, ele também geralmente é uma das opções, porque às vezes as pessoas não tomam refrigerante, preferem tomar suco, e então fica muito a livre escolha. E água também, que é um item que geralmente no churrasco as pessoas sempre esquecem, e que depois que come essa quantidade de carne absurda, vai começar a sentir sede, o refrigerante e a cerveja não vão conseguir tirar essa sede da preparação. Posso também ter maionese, mas o cuidado com a maionese ele é muito grande. Primeiro, porque a preparação dele não vai ser geralmente na hora do almoço, certo? Você vai fazer essa preparação antes. Outro ponto, churrasco geralmente é no período da tarde. Então, Acre, certo? Estamos falando aqui, temperaturas elevadíssimas na hora do almoço. Estamos a uma distância praticamente de 10 metros do sol. Então, é muito fácil, se você não acondicionar essa maionese da maneira correta, que ela estrague. E aí, lá vai você desenvolver uma intoxicação alimentar ou uma DTA. Então, é muito importante. E, às vezes, as pessoas acabam retirando a maionese do churrasco, deixam só essas saladas que são mais cruas, que aí eu garanto que o risco de intoxicação vai ser diminuído. A gente também tem aqui, né, a melhor carne do churrasco, que é o pão de alho. Então, que é uma preferência também de muitas pessoas que estão ali naquele momento. O vinagrete, que também é uma opção interessante, mas eu também tenho que ter esse cuidado, porque dependendo do que eu coloco no vinagrete, e aí eu já vi vinagrete de vários tipos, embora o vinagrete tradicional seja o cheiro verde, tomate e a cebola, certo? Mas já vi vinagrete com maçã, já vi vinagrete com beterraba e cenoura, enfim, vai muito da imaginação das pessoas. Então, ele também é interessante você contar que naquele local onde vai ser servido esse churrasco, tenha um freezer, tenha uma geladeira, que aí você garante a refrigeração adequada desse alimento. E aí vocês vão me perguntar, eu sei que vocês já estão pensando agora, professora, cadê o arroz, a mandioca, a farinha? Algumas pessoas em churrasco acabam não consumindo arroz ou esses outros preparações, né? Também vatapá, que algumas pessoas, principalmente, fazem o consumo também. Justamente porque eles acham que já que tem um pão de alho, a salada e um vinagrete, já tá bom, não precisa
ter arroz, a fração ali que vai tornar mais pesado. Porque geralmente você tem um churrasco e aí você está no espaço recreativo, certo? Tem uma piscina, tem uma quadra de vôlei, vai jogar uma pelada depois, enfim. Então tem essa... Algumas pessoas acabam não solicitando no churrasco o arroz, mas também tenham, independente disso, na lista de opções para o churrasco, essas opções que eu havia mencionado. Arroz, mandioca, vatapá, a farofa, e aí você pode pôr quais são as opções de farofa que você trabalha, farofa de pão, farofa de bacon, de calabresa, de banana, enfim, as opções que você pode fornecer para aquele momento de descontração, certo? Alguma dúvida aqui em relação ao churrasco? Esse pão aí é pão de quê mesmo? Eu não ouvi na hora. É de alho? Pão de alho. Pão de alho. Isso. A principal carne do churrasco que eu costumo falar. Nunca comi pão de alho. Faltou a farofa. E a Thales, qual foi o planeta que tu veio, Thales? O Thales nunca comeu nada, né? Menino. Eu quero saber qual foi o planeta que ele estava morando, quando ele foi abduzido agora para a Terra. Eu acho. A gente vai ter que fazer degustação das coisas na sala, porque o Thales não come nada em casa. Olha aí, ó, o pessoal não compra. Caiu. Já ia perguntar aí se aconteceu alguma coisa. Acho que ela saiu e nem se tocou que saiu da sala. Quer ver? Dá uma olhada aí. Eu acho que ela esqueceu de... Ela tá falando com o microfone desligado, não. Será? Thales, Ellen. Eu não sei ela, mas eu tava. Microfone desligado e eu falando aqui, bombando. Eu acho que ela vai já falar. O microfone dela tá ligado. Eu acho que essa tela que a gente tá vendo é a tela do computador. E ela mesma saiu, não? O Ellen, até aqui. E foi isso mesmo, Cris. Ela saiu e deixou essa tela aí, a tela que ela estava apresentando, e desligou a tela dela. Também acho. Pois é, tem que fazer degustação aí pra mim, que eu não provei quase Pronto, nada. ela saiu definitivamente. Sim, bicho, tu mora onde, tá? Isso mesmo que tu não conhece essa coisa. Gente, ele nunca comeu nada, ele nunca comeu sushi. Não comeu o quê agora? Pão com alho? O que foi que tu falou, Thales, que nunca comeu? Ervilha? O que é ervilha? Não, pão... Não. Pão de alho. Pão de alho. Pão de alho. A pessoa nunca comeu pão de Sério, alho. Sério, bicho, tá de Sério. sacanagem com a gente, não tá? Não, não é mentira, não, é sério. Faz em casa, Ei, é fácil. Vai te fazer no forno mesmo. Também faço Pão no de forno. alho, né? Às vezes Oi, eu faço eu na não entendi sanduícheira. nada que a Ursula disse. Nem preciso ter churrasco. Vai te fazer em casa, no forno mesmo. Bem fácil. Eu vou falar um Pois negócio é, pra eu vou você. ter que começar a providenciar essas coisas aqui em casa. Pão de alho com uma batatazinha, bem molinha, tipo um purezinho, um ovo, uma gemazinha de ovo e um azeite é bom demais, ó. Ei, vontade. Vou já comer um pão com ovo aqui, porque fiquei com vontade de comer pão agora. Gravidez, o nome disso, hein, amigo? Oi? Gravidez, o nome disso. Rapaz, tu ressurgiu da esquina, foi Tainá, não falou nada hoje nas aulas. Minha menstruação Eu tô tá quase 25 anos dormindo atrasada. Ai, não tá perto de terminar, não, já, hein? 10 horas.
Vamos terminar a aula por ela. Gente, boa noite. Vamos. Prazer. Eu concordo. Tá. Aí todo E aí, mundo galera, tá tudo sendo gravado aí. tá gravado. Boa noite, presente. Todo mundo desliga e fica offline. Ela por não 10 colocou minutos ninguém, no não. WhatsApp. A gente só manda o presente aqui no bate-papo, pronto, sai. Pois é, acabou. Falar o resto era a temática, né? Ela saiu de surpresa. Saiu a francesa. Então, o número dela, manda uma mensagem. Eu tenho, eu Bora, mandei. Nilton. Ajuda a professora aí, Nilton. Ah, não, eu não mandei. Ó, eu coloquei na caixinha e esqueci de mandar. Ô, bicho, ajuda. Só eu para fazer um negócio desse. Eu mandei, caiu. Ah, ela tá online no WhatsApp. Acho que ela bem não tá conseguindo entrar, que nem a Gabi. Eu acho. Eu tenho que fazer outra sala, só para finalizar a aula. Dizer para ela, a gente fala presente. Para todos os efeitos, não faltou ninguém. O Clisman já está presente. Gente, eu fui a primeira a mandar. Nunca perdi a chance. Presentíssimo. Peraí, cadê? Presente. Suelen, a gente já se adiantou e já está fazendo a chamada, viu? Tá, beleza. Até que parte que eu fui, gente? Que vocês me ouviram? Churrasco, né? Acho que tu falou tudo. E aí, pronto, sumiu. Ah, tá, não, beleza. Que eu fiquei até, disse assim, meu Deus, até que ponto, onde que caiu? Não, beleza, então, vamos retornar. Então, continuem colocando a lista de presença de vocês, tá? Enquanto eu vou aqui continuando o nosso assunto. Bom, o que eu tô aqui é no coquetel, certo? Que eu acho que foi a parte que caiu, então eu vou voltar. O coquetel, ele vai ser diferente da parte do coffee break, justamente porque ele tem um ar mais sofisticado. Então, geralmente as pessoas, quando a gente fala de coquetel, elas pensam assim, coquetel é a bebida. Ah, é uma marguerita, enfim, é uma bebida, algo mais líquido que é servido. Mas o coquetel, na verdade, ele traz mais requinte para a pessoa que está sediando. E aí, qual que é o propósito? Se eu for fazer um lançamento de livro, se a minha equipe vai receber alguma capacitação, vai trazer alguma pessoa importante, vai ter um lançamento de algum item, enfim, vai comemorar algo grande, e aí um coffee break não caberia nessa opção, mesmo sendo um coffee break requintado. Um coquetel, vocês vão perceber aqui, que vão ter preparações mais diferenciadas, certo? Então, por exemplo, no coquetel, eu vou trazer os famosos canapés, certo? Que são justamente essas preparações mais requintadas, ali mais próximas do finger food, onde eu posso ter garçons passando de maneira volante, entregando esses coquetéis, esses canapés para a pessoa ter uma adesão da alimentação. Vou ter opções de escondidinho, de risoto, enfim, de preparações um pouco mais sofisticadas. E aí é interessante, para quem está servindo esse tipo de alimentação, percebam que tanto o canapé quanto as outras preparações mais proteicas, elas estão em vidrarias, certo? Então, usem de ramecãs, de porcelanas que são mais temáticas, não usem material descartável em coquetel, até porque ele não combina para a ocasião, certo? Então não adianta você colocar um escondidinho dentro daqueles copinhos de plástico descartável, certo? Utilizem partes mais de vidro. For servir bebidas, utilizar taças também, ou então copos de vidro. Nunca, jamais, hipótese alguma, entregar copo descartável. Vou também colocar trufas, que são doces mais sofisticados, certo? Então, eu
trago mais um charme para a parte do coquetel. Vou apostar em folhados também. E aí, quando eu falo de folhados, aqui não caberia, em hipótese alguma, eu pedir um cento de salgadas e servir para os meus convidados, certo? Então, é importante que eu tenha isso em mente. Trazer um alimento um pouco mais sofisticado. Sanduíches diferenciados também. Posso até fugir da opção de queijo e presunto, trazer mais patês, enfim, dentro dessas preparações. De bebida, eu vou servir água sempre. Lembrem sempre de ter uma opção de água. Dependendo do orçamento que foi feito para esse coquetel, você pode até trazer água com gás, que é uma opção. Algumas pessoas até preferem também. E a depender, se for um lançamento ou se for uma festa muito específica, você tem espumantes, bebidas alcoólicas, vinhos, enfim, para completar e ornamentar com o padrão do que é o coquetel. Então, pensem que coquetel ele é uma parte mais chique. Então, ele é interessante para eventos que são mais sofisticados. Lançamento de livro, receber investidores, um momento de confraternização bem mais elevado, tipo, de diretoria, das chefias, num padrão mais elevado. E é por isso que eu não posso utilizar, nesse momento, um coffee break, nem que seja o coffee break requintado, certo? Percebam bem a diferença entre esses dois tipos de serviços. Alguma dúvida até aqui? O coquetel, ele é feito em qual turno, geralmente? É pela tarde? Pode perguntar. Isso, finalzinho da tarde para início da noite. Sempre. Certo? Ele é mais ali para o final da noite mesmo. A partir das 6 horas da tarde, ele já é uma boa opção. Então, dependendo, tanto é que, se vocês perceberem, os escondidinhos e os risotos, enfim, as preparações que eu coloquei, já servem como se fosse o jantar, efetivamente, desse convidado. É por isso que ele tem a preparação mais diferenciada, ok? E aí a gente finalmente chega ao jantar, que também é uma das opções pro contratante, certo? Que ainda é dentro das opções a nível comercial. E geralmente qual que é o intuito dele? Faz-se jantar para comemoração de fim de ano, véspera de Natal, enfim, que é mais o propósito de quando você solicita para fazer um jantar em específico. E aí eu tenho várias opções, certo? O clássico, salpicão, independente. Vou ter uma tábua ali de frios, de maneira geral. Massas também, apostar em canelones ou até mesmo em macarronadas mais elaboradas ou preparações estilo nhoque. Risoto também. Vegetais grelhados ou então vaporizados, cozidos com manteiga, enfim, um toque mais sofisticado. Ter salada, preparações. Ter também o que a gente acha, o que é interessante ter também, né? As opções. Tem uma opção de prato de proteína branca, e aqui eu trago a opção do fricassê, como uma carne magra, uma carne branca. As sobremesas, né? Tem uma opção. Essas sobremesas podem ser tortas geladas ou ter uma mesa de doces, dependendo também do intuito do cliente. Bebidas alcoólicas também serão permitidas, até porque o horário permite, e para ornar também com os demais tipos de preparações que estão sendo servidas. Além disso, eu também posso ter uma opção mais light, certo? Além de ter a opção de carne magra, quer dizer, de carne branca, também tem uma opção de uma carne mais magra, um peixe, por exemplo. Um peixe grelhado seria uma ótima opção. Mas lembrem sempre, quando eu faço um almoço ou um jantar, sempre leve em consideração que vocês têm que ter uma opção de carne e uma opção de uma carne branca, que aí eu consigo atingir os dois públicos em específicos, certo? Alguma dúvida até aqui? Não.
Eu tô achando estranho que vocês não me perguntaram um ponto muito importante. É o quê? Porque... E aí eu tô em dúvida se vocês estão realmente... Não tem carne vermelha aí, né? Onde tu falou. Quando a gente vai... O que eu percebi diferente foi isso. Não, também. Tem 2 opções e aí só tem carne branca. Não tem nada de carne vermelha. Sim. Não, o que eu tô falando é que, assim, a ideia do que a gente está discutindo aqui é vocês entenderem como que se planeja cardápio, certo? E vocês esqueceram uma coisa principal, que quando eu estava falando de ficha técnica, muitas pessoas meio que ignoraram. Em nenhum momento vocês me perguntaram a quantidade desses alimentos. Porque, por exemplo, beleza, me chamam para fazer um jantar para 20 pessoas. Não, para 30 pessoas, turma de vocês, certo? Aí eu vou pensar, beleza. O cliente escolheu uma carne vermelha, outra uma carne branca. Mas e aí, quanto que eles comem? Isso vocês têm que estar atentos, certo? Não vi essa parte ainda. Que, tipo, exatamente. E isso vai dentro... Carboidrato e quanto seria proteína. Qual tipo de... Exatamente. E não necessariamente só por macronutrientes. Existem as medidas que são consideradas padrão, certo? Embora, assim, particularmente, bem abrindo parênteses aqui, eu acho que o que está na literatura em relação a medidas de quantidade é muito subestimada, sabe? Então, por exemplo, certo? Eu estou até adiantando para vocês a pergunta. Quando eu levo em consideração a quantidade de preparação que eu tenho que pensar assim, que em média, e isso aí é um cálculo muito importante que vocês têm que ter, que é a projeção, uma pessoa consome 120 gramas de frutas e vegetais, certo? Então, pensar que se eu estou fazendo para 20 pessoas, em média, eles vão consumir 120 gramas de frutas ou vegetais. 150 gramas de massas, de maneira geral, arroz, feijão, farofa, enfim. 200 gramas de carne, dependente de ser carne bovina, peixe, frango, suíno. E aí é nessa parte que eu acho que o cálculo ele não entra muito, não corresponde muito, sabe? Porque eu posso comer mais de 200 gramas, vocês podem comer bem menos, enfim, aí a gente entra naquele percentual limite, mas a referência sempre é essa. Esse é um valor fechado, tabelado, que está na literatura. E uma quantidade de 150 gramas de arroz, em média, certo? Que daria basicamente umas 4 colheres de arroz. E a gente sabe que no dia a dia as pessoas acabam consumindo bem mais. Então, isso são continhas que vocês precisam saber, que vocês precisam ter em mente, porque, mais uma vez, vocês precisam montar fichas técnicas. Senão, vocês vão levar muita comida para o cliente, e aí o cliente ele vai fechar um valor específico com você. Só que esse valor específico, quem vai definir é você. Então, se vocês não têm ciência de quanto que uma pessoa consome de determinado alimento, ou vocês vão superestimar, ou vocês vão subestimar, certo? E aí vocês entram em prejuízo, vai ter pessoas lá na festa que vão deixar de comer, ou então vai sobrar muito. E aí vocês acabam não tendo esse planejamento, certo? Então, sempre lembrem disso. Ok, eu sei que esses são os alimentos que têm que estar dentro de um planejamento de cardápio, uma montagem de cardápio. Mas lembrem também que vocês precisam saber calcular a quantidade. Então, por isso que até então eu estava trazendo tanto em voga a disciplina para associar com a ficha técnica. Eu sei que é difícil, ela é complicada, envolve cálculos, envolve limitações, mas para fazer a alimentação eu preciso saber do básico, que são esses cálculos, esses links para identificar. Porque mesmo que eu seja muito profissional na área, eu já tenha anos de experiências, ainda assim pode faltar comida no momento que eu estou fazendo a preparação. E aí imagina só, eu estou num churrasco de fim de ano
e eu não calculei a quantidade de carne para churrasco. E aí as pessoas ficam, a carne acaba antes do horário oficial do almoço. Porque a gente sabe que é projetado carne, por exemplo, mas quem está na churrasqueira vai petiscando, e aí tem uma hora que a carne fica pronta. Mas ali já foi deduzida uma carne inicial, então fiquem atentos a essas quantidades, certo? Que até então vocês não haviam me perguntado. Quantidades exatas e cálculos para esses alimentos, tá bom? Só fiquem atentos a essas informações em específico. Onde a gente encontra e que, essa tabela. Mais uma vez, como eu havia dito, são totalmente dependentes da ficha técnica. Olha, churrasqueiro nunca fica com fome, realmente. Essas tabelas tem naquele livro de referência que eu passei para vocês, de planejamento de cardápio, que tem na biblioteca também. Existem alguns manuais também que são inseridos, que estão disponíveis na internet, dentro dessa projeção. Mas pensar que mesmo dentro dessa projeção, quando eu calculo a alimentação, eu sempre acho interessante pôr 10% a mais, independente, certo? Porque naquele momento eu estou garantindo que mesmo que eu coma muita carne e vocês comem um pouco menos, mas ainda assim eu vou ter esse controle, essa equivalência. Não vou garantir que nem todo mundo come muito e nem que todo mundo come pouco, mas vou compensando, certo? É um sistema de compensação. Eu como muito, a outra pessoa come pouco, mas em compensação, 2 outras pessoas comem bem mais, certo? E isso é interessante levar em consideração também. Ainda mais quando a gente chegar na festa das crianças consomem muito mais, certo? Do que, às vezes, os adultos. E aí vocês vão ver que a quantidade também é muito baixa, o que é colocado. Tá? Isso é previsto. Vocês precisam fazer esse cálculo para dizer, beleza, eu vou fazer um jantar mesa ou para você, independente, e vai custar esse valor. E aí, quando você chega na realidade, porque você não calculou o seu cardápio, você não fez uma ficha técnica, às vezes você precisa comprar muito mais. E aí você não pode mais pedir do cliente, porque o cliente fechou um valor X com você, porque é o valor que você deu, prevendo essa construção em cima desse valor, certo? E aí, na semana que vem, eu vou até trabalhar isso. Alguns tempos perguntaram como que eu colocava o preço em cima do meu produto, levando em consideração que eu havia falado para vocês, que eu tenho que adicionar a questão de aluguel, das embalagens, da pessoa que está fazendo, do custo do próprio ingrediente, enfim, aí no final, como que eu dou um preço? Eu vou precificar o meu alimento, certo? Então, isso também tem que ser levado em consideração. E vocês precisam se questionar, certo? Sair dessa visão de que vocês são clientes e que daqui 1 ano e meio vocês estarão no mercado de trabalho comercializando alimentos e que você precisa saber o seu preço. Mas isso a gente vai ver contigo ou vai ver com algum outro professor mais lá na frente? Porque eu sei que tem fórmulas. Isso, não, isso a gente vai ver. Vocês vão ver comigo também. Uhum. Beleza? No cardápio. Aqui nessa questão do planejamento. Então, eu estou trazendo os alimentos e vou trazer essas regras específicas. Porque tem alguns alimentos, tipo suco, não existe muito um cálculo, mas essas proporções de massa, de carnes, de bebidas alcoólicas, já é padronizada. Já existe uma padronização, que nem precisa ser feito cálculo. É decorar mesmo. É essa quantidade para uma pessoa. Independente se ela é criança, jovem, adulto, enfim. Tá? Então, já anotem essas informações para vocês deixarem fixado como representação. Então, só relembrando, 120 gramas de frutas e vegetais por pessoa, tá? 150 gramas de massas, 200 gramas de carne, peixe ou frango ou suíno. E 150 de arroz. Deixa eu mandar aqui no chat. Vou mandar aqui no chat.
Então, esse é o padrão, certo? E aí, tem que levar em consideração que é um planejamento. Eu posso não comer nada, mas o meu convidado extra pode comer o dobro. E aí, esse dobro que ele vai comer já tem que estar previsto, certo? Eu, pelo menos, não consigo comer 200 gramas, 150 gramas de massa. Certo? Ainda mais, sei lá, se eu tiver um espaguete, enfim, né? Esses valores aqui que foi colocado é sem os 10%, Pois é. né? Isso, sem os 10%. Porque no final você adiciona, porque aí vai entrar a questão de mão de obra, enfim, né? Todos os outros pontos que são bem mais específicos e que você vai optar por adicionar ou não. Mas que é interessante que você adicione, porque aí você tem um lucro bem maior ao final. Senão você praticamente vai ganhar pelo que você gastou. Pronto, e aí você não tem um lucro. Em relação aos valores, eu sei que parece baixo, mas é o que está na literatura, certo? Em relação à padronização efetiva. Então, não adianta que eu colocar, beleza, que, enfim, em Rio Branco as pessoas não consomem muitos vegetais e frutas, e baixar isso para 50 gramas. Não, porque às vezes vão ter pessoas que vão consumir essa quantidade ou até mesmo mais. Tá? Então, aqui tudo é baseado nas referências do que está na literatura. Certo? Então, eu vou só terminar aqui para a gente encerrar por hoje. Sim, em relação a isso, tudo bem, mas aí vai depender da minha opção também de buffet, se eu vou ofertar algum tipo de salada que é um pouco mais atrativa, enfim, né? Vai que você não previu uma opção para um vegetariano. E aí a única opção que ele tem é as saladas que tinham ali. Então, ao invés da proteína específica, ele não vai consumir, ele vai voltar para as massas, para as frutas, para os vegetais, e vai fazer isso como consumo geral da sua alimentação padrão. Ok? Então, continuando. Ainda não E aí, acabou. finalmente, a gente chega nas festas. Não. Meu microfone Festas tá ligado e casamentos. Chega nas festas e nos casamentos. A demanda, fazer que nem outra, tendo a demanda de vocês. Vocês queriam aprender planejamento de cardápio? Vamos aprender agora. Festas e casamentos. Tem o brunch, o almoço e o jantar. E aí eu acho que eu trago uma nomenclatura um pouco nova para vocês em relação ao brunch. O brunch, geralmente, ele é encarado como se fosse um pequeno almoço. Dos Estados Unidos, por exemplo, da Inglaterra também. E qual que é a ideia do brunch? Ele é uma refeição que junta o café da manhã e o almoço. Então, ele vai ser servido ali por volta de 10 às 14 horas. Esse é o limite padrão, então ele envolve ali, pega o café da manhã e o almoço. Né? Ele é mais para uma. Quando eu falo de casamento, ele pode ser uma opção também. O casal ele pode querer um brunch, justamente nesse sentido. É uma celebração mais informal, quando você tem convidados de maneira mais íntima, então menos pessoas, menos convidados, mas ainda assim você não quer deixar passar aquela situação. Ele é uma ótima opção também para quando você está fazendo uma festa em casa ou em chácara, e principalmente se a natureza faça parte desse cenário. Certo? O brunch ele é muito importante nesse item, que é para criar aquela questão mais orgânica em relação a ter a natureza e o alimento combinando. Oi. Não, já melhorou. Tava abafado o áudio. Oi. Não tava dando para ouvir quase nada que tu falou sobre o brunch. Voltou. Não. Beleza. Então, isso vai ser levado em consideração, a questão do brunch, para aquelas pessoas. Ele não é característico nosso, certo? Ele é muito mais dos Estados Unidos e Inglaterra, mas aí agora, principalmente no isolamento, eu acho que tem muita gente fazendo brunch, que é aquela refeição que você faz que envolve tanto o café da manhã quanto o almoço.
porque geralmente ela vai ser servida ali por volta de 10 até as 14 horas, mais ou menos, certo? Tá? Então, esse é o diferencial aqui, ele não é um café da manhã. Ele é uma opção, pode ser uma opção para casamento, enfim, vai que o casal quis fazer essa comemoração pela manhã, porque à tarde depois eles vão viajar já para a lua de mel. Então, geralmente é uma celebração mais informal, para poucos convidados, é uma celebração que está sendo feita em casa, ou numa chácara, no sítio, enfim. E um ponto principal aqui do brunch é que eu vou ter a natureza como parte dessa celebração. Sério? É certo? Justamente por conta dessa questão orgânica, ter esse feedback ali com a natureza. Também posso fazer almoço e jantar dentro do casamento. E aí aqui tem algumas opções do que vai na opção do brunch, diversos tipos de pães, de maneira geral. Vou usar e abusar dos patês, justamente porque lembrem que pode ser, é uma junção, tanto do café da manhã quanto do almoço. Tábua de frios também, colocar geleias, posso trazer café, chá, quiches, que até então não haviam aparecido em outras preparações, mas aqui é uma ótima pedida. Carnes mais elaboradas, estilo rosbife, por exemplo. E aí, como eu estou falando de café da manhã, de brunch, de casamento, eu vou trazer as sobremesas, que aqui no caso são os bem casados, e a sobremesa principal seria a fatia do bolo do casamento, certo? Que é entregue durante essa minha preparação. Eu também tenho o almoço, isso tudo dentro da festa de casamento, certo? O almoço, ele pode levar em consideração a oferta de 4 tipos de serviços, que a gente já viu o serviço americano, certo? Mas só relembrando que o serviço americano é aquele e levam para comer na sua mesa, certo? Então é o que é o mais tradicional. A pessoa vai lá, serve-se dos alimentos que ela quer e volta para a mesa para fazer o consumo desses alimentos. O serviço franco-americano é quando os convidados eles se servem, mas eles comem em pé. No caso, eles vão estar comendo ali, segurando o prato nas suas mãos. O serviço à inglesa é quando os convidados... Oi? Isso. O serviço à inglesa são quando os convidados são servidos pelo garçom, só que lá na própria mesa. E vem um prato pronto, certo? Então, o garçom ele traz o prato principal já montado e só entrega para o convidado. E a francesa, que é um dos serviços mais tradicionais quando eu falo de casamento, que é quando os convidados eles são servidos pelos garçons, conforme a opção que eles acharem mais interessante do cardápio. Então, eles podem escolher o que eles vão consumir dentro do que está ali previsto, certo? Então, no almoço, ele entra esses 4 tipos de serviços: americano, franco-americano, inglesa e o francesa. E aí eu trago aqui uma opção para exemplificar para vocês as opções, né, que eu posso colocar para um almoço de casamento. Então, as entradas, posso trazer salada de folhas com queijo ou um creme de mandioquinha. Lembrar que eu estou aqui no horário do almoço, certo? Então, eu vou trazer preparações mais leves, mais simples. A opção de primeiro prato, que seria quase como uma pré-entrada, ou quer dizer, uma pré-prato principal. Geralmente é uma massa, independente de qual é a massa que você vai utilizar. Penne com molho de tomate ou um talharim com tiras de frango, molho branco, enfim. A primeira opção aqui sempre vai ser um tipo de massa. Pode ser um nhoque, pode ser enfim, a preparação que vocês acharem mais interessante ter. E aí eu venho propriamente para aquilo que seria o meu prato principal, onde eu teria proteína, seria um prato mais elaborado, mais sofisticado. Eu trouxe algumas opções. Um carré de carneiro com polenta cremosa. Lembrar que a gente está num casamento, então trazer uma preparação um pouco sofisticada. Ou filé ao molho mostarda com ninho de batata, ou então o famoso filé ao molho madeira, certo? Mas que já está sendo um pouco fadado dentro das festas. Ninguém aguenta mais comer filé ao molho madeira. E aí, como sobremesa,
Lembrar que é o próprio bolo de casamento, certo? Então, ele vai ser servido como a sobremesa daquele local. Mesa de docinhos, que pode ser complementar para as crianças também, enfim. E a opção de bem casada, que em alguns casamentos ele é a opção de brinde, da dancinha do casamento, mas que na maior parte dos casamentos ele é ofertado com a sobremesa também, uma opção para minha sobremesa. E aí, quando eu penso nesse tipo de planejamento, eu levo em consideração, por exemplo, que quando eu falo de bem casados, eu posso servir 1 a 2 tipos de bem casado por preparação. E entregando aqui o fim para o jantar, eu tenho que ter uma mesa de antepastos, certo? Que são essas preparações, onde eu posso ali beliscando enquanto vai acontecendo essa festa. A mesa de saladas e carnes, efetivamente, e uma mesa específica para sobremesa. Essa divisão para que eu não tenha nenhum prejuízo e que esse alimento seja porcionado de maneira que as pessoas consigam circular e fazer a sua própria alimentação. Trago mais uma opção de dica aqui para vocês, que é bem importante que vocês memorizem, tenham conhecimento, tenham ciência, enfim, levar para a vida de vocês, que é essa tabelinha aqui, que é padronizada também. Então, por exemplo, casamento, certo? Se eu vou servir uísque, eu tenho que levar em consideração que, e aí, mais um padrão, certo? Pessoas. Se eu tenho vinho tinto, uma garrafa, ela vai servir 5 pessoas. O vinho branco, uma garrafa serve 3 pessoas, ou 5 pessoas, dependendo se eu não tenho esse vinho tinto. Os espumantes, ou propriamente o champanhe, uma garrafa para 6 pessoas, porque em algumas festas é distribuído o champanhe e o espumante para os convidados também, não fica só pro casal, para os noivos, ou uma garrafa para 2 pessoas, certo? Se for a única bebida da festa. Cerveja, uma garrafa, ou se eu não tenho nenhum outro tipo de bebida, um vinho, um espumante, enfim, uma garrafa para 4 pessoas. Isso é um padrão. É claro que vai ter pessoas que vão virar o pé dentro do casamento, certo? Mas lembrar que é um momento de comemoração, não é de excessos. Refrigerante, que em média uma pessoa vai consumir 300 ml. Doces, esse aqui é o que eu acho mais fora de noção do mundo. Doces, que uma pessoa consome 6 doces por festa, e a gente sabe que tem pessoas que consomem muito mais do que isso. Canapés, até 10 unidades por pessoas, e o bem casado, quando ele não é a lembrancinha do casamento, de 2 a 3 unidades por pessoa, certo? E aí a gente finaliza a parte das festas infantis, que além do casamento, certo? É interessante a gente também pensar, porque é um espaço onde você consegue comercializar muito alimento também. Pensar que eu também tenho vários tipos de festa, então, quais são os eventos, aniversários, especificamente, que são agora que a longevidade tem cada vez mais aumentando, bodas de casamento também, e formaturas são momentos de comemoração de festa. Oi? Essas são as festas para a próxima aula, né? Então, não, a gente já vai finalizar aqui nas festas. Calma, meu povo. Horário até 10h35, hein? Vamos lembrar. Droga, esses são alguns tipos de festa, certo? Que você pode levar em consideração. E aí eu vou destacar aqui, pelo menos, as festas infantis, porque eu acho que é o que a gente consegue ter um público mais específico. E lembrar o que eu falei lá no início, certo? Que eu tenho que conhecer o meu público. Então, às vezes, a gente não pode ir muito na neura dos pais. Eu, por exemplo, já fui em festa de criança que tinha camafeu como doce.
e ninguém estava comendo, porque camafeu não é um doce que é para estar em festa de criança, certo? Existem tradicionalmente alimentos que são muito mais atrativos para a criança. Então, apostar no básico e que no simples, que funciona muito. Já jogo aqui no Google. O cachorro-quente, pipoca salgada ou doce, enfim, o que for caloricamente atrativo para a criança. Mini pizzas ou tortinhas, salgadinhos. Quibe, brigadeiros de todas as variedades, mas apostem no brigadeiro, principalmente o de chocolate, ele não tem falha. Os doces, pirulito, algodão doce, enfim, maçã do amor, também podem ser opcionais. Cupcake, se você quiser trazer um tom mais diferenciado. Também pode colocar aquelas panelinhas de brigadeiro, o copinho que tem mousse de chocolate, pirulito que é de chocolate também, enfim, que é atrativo. O bolo propriamente dito, certo? Que é o bolo, a grande atração da festa. E aí, quando eu falo aqui dos aniversários, a proporção são 6 a 8 salgadinhos por criança, de 8 a 12 para adulto. Mini cachorro-quente, considerar que são 4 por crianças e 6 por adultos. O docinho, 6 por crianças e 8 para adultos. E o bolo, em média, é uma fatia de 120 gramas. O refrigerante, considerar que, em média, cada criança, cada convidado vai consumir 500 ml. Se é requerido de mim a montagem de lembrancinhas também, por exemplo, levar em consideração sempre de montar pelo menos umas 5 a mais, se eu não vou entregar apenas para as crianças, certo? Porque de lembrancinhas a mais. E dessa maneira você vai atender um público de maneira mais organizada, colocando copos descartáveis também, né? Estou pensando em aniversário de criança, então de 2 a 3 copos descartáveis por convidado, ainda mais que criança quebra copo, joga o copo, não lembra onde colocou. Prato descartável, sempre o dobro. Se eu tenho um convidado, coloca 2 pratos para ele. E o seu trabalho também com, não só alimentação, mas também com os garçons, pensar que, em média, um garçom atende até 15 pessoas, certo? Então, isso também eu tenho que colocar em consideração quando eu falo de festa infantil, que é onde tudo pode acontecer, as crianças estão correndo enlouquecidamente pela festa, então elas vão consumir muitos alimentos também. E aí é isso, a gente finaliza aqui. Na próxima semana, falaremos um pouco mais sobre os outros tipos de festas que tem e também vou auxiliar vocês mostrando alguns tipos de aplicativos onde vocês podem fazer essa construção de cardápio especificamente, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar. Quem não colocou aqui na lista de presença o nome, por favor, não saia sem colocar o nome de vocês, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvida. Beleza, então. Então a gente se encontra na próxima semana, tá certo? Boa noite a todos e bom fim de semana para vocês. Oi? O material tá no Class. Tá, mandei para. Quer dizer, vou colocar agora, que eu achei que eu tinha enviado, mas eu enviei só o de ontem. Mas eu vou adicionar agora, já lá no Classroom. Tá certo, então, gente. Boa noite a todos.